Paz, Senhor, irmãos. Aqui quem fala é o Mano WD. Irmãos, hoje a palavra é séria, que ela diz como não ser a palavra, pare de ser enganado pelas mentiras de Satanás. E para te provar que Satanás é um mentiroso, eu vim trazer hoje alguns versículos bíblicos e te falar como você pode sair desse ciclo de enganos que Satanás tem colocado na sua mente. E o versículo que eu vou usar como base se encontra em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo do 1 ao 4, que diz assim: Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos alimentos que Deus criou para os fiéis e para os que conheçam a verdade, a fim de usar deles com ações de graças. Na verdade é do 1 ao 3. Mas agora vamos para João 8, 44, que diz assim: Vós tende por pai o diabo, e quereis satisfazer aos desejos de vosso pai. Ele é homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, ele fala o que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, nós entendemos aqui que o diabo ele é o pai da mentira. Nós entendemos que nos últimos dias da terra, quando Jesus estiver prestes a voltar, nós entendemos que surgirão homens que buscarão satisfazer os desejos do seu pai. O que isso significa? Nesses últimos dias aparecerão homens assim, homens que querem satisfazer a vontade do seu próprio pai, que é o diabo. Homens que não são firmados na verdade, que conhecem a verdade, mas não estão firmados nela, porque não querem saber da verdade. Escolheram viver para si mesmos, para o seu próprio coração. Então, homens que escolheram o caminho errado e pela sua escolha pagaram eternamente por isso. Porque Deus ama tanto até mesmo esses homens que faz a vontade deles de quererem se afastar de Deus. E o local mais longe de Deus durante toda a eternidade é o inferno. Então, consequentemente, eles vão para lá. Então, o que isso significa, irmão? Renova o entendimento. Que nem eu disse, eu esqueci o versículo, mas eu esqueci agora, fugiu da minha mente. Não vos conformeis com esses... não é esse não, esse eu acabei de ler. Nossa, eu esqueci ele. Eu esqueci. Lembrei. Conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Ou seja, o que isso significa? Firma-se na verdade. E o que é a verdade? A palavra de Deus é a verdade. Irmão, deixa eu falar, o mundo vai tentar te tirar do foco. O mundo vai tentar te tirar da linha, ele vai tentar mandar você para uma curva, seja para a direita ou seja para a esquerda. Ele vai tentar destruir você. Mas deixa eu te falar, firmado na verdade, nem o diabo te derruba. Porque não é pela sua própria força, mas é pela força de Deus que tem na palavra. Porque a palavra é a verdade. E as pessoas falam, não, a Bíblia é um livro antigo, Deus não existe. E elas batem nessa mesma tecla, mas elas não vivem a experiência do Espírito Santo. Isso não significa que nós somos melhores do que ela, porque o Deus desse mundo cegou o entendimento delas. O Deus desse mundo fechou a mente delas para não ser renovada e transformada. E como nós podemos se o Deus desse mundo fechou a mente, inclusive a minha, para poder o entendimento, como que eu vou? A sua mente pode ser aberta e vai ser aberta com a palavra. Muda seus hábitos, corta aquilo que te faz mentir. Não é só mentira, você está sendo enganado. Você está sendo enganado.
Então, irmão, abre o olho. O tempo já é vindo, já é chegada a hora que o reino de Deus está próximo. Já é chegada a hora. Em pleno, imagina, agora em pleno 2026, hoje, você está vendo esse vídeo, o céu abre, Deus vem, Jesus desce, você sobe ou você fica? Isso é tanto para mim quanto para você. Então, para de fazer suas vontades. Para de não... não, eu não vou ler a Bíblia porque eu não tô com vontade, eu não tô sentindo. Cara, quantas vezes nós vamos ficar nessa de eu tenho que estar sentindo alguma coisa, eu tenho que estar sentindo alguma coisa. Não. Vai sem sentir nada. Porque Deus não é sentimento, Deus é escolha, Deus é decisão. E aí você fala, não, mas se Deus é decisão, por que outros deuses são mentirosos, são deuses falsos? Por quê? Porque a palavra do Senhor é a única verdade. Deixa eu te perguntar, qual outra religião tem um livro com mais de 2000 anos de idade, com bases teológicas, com tudo que está acontecendo nesse mundo, que o próprio livro relata, que ainda é chamada a palavra de Deus, e a gente vê, e através dela nós somos transformados. Você está olhando aqui para um ex-viciado em pornografia. Um vício que é comparado ao vício do crack. Comparado ao crack. De tão pesado que é. As pessoas normalizam e acham que é brincadeira, mas o excesso de dopamina liberado pelo cérebro quando você pratica isso é o mesmo que o crack. Ou um pouco menos. Então, deixa eu te falar. Naturalmente, humanamente falando, é impossível sair da pornografia normalmente. Só com acompanhamento médico, impossível sair. Agora, como que algo que é mais ou menos impossível de um ser humano sair, saiu? Lendo a Bíblia. E eu não tô nem brincando. E não foi fácil, tá, irmão? Foi muito difícil. Não foi de um dia pro outro, foi, li a Bíblia, tô benzão, não tenho mais vontade de pecar, pelo contrário, intensificou. Tive mais vontade de pecar, mas eu escolhi o Senhor, eu escolhi a verdade. Isso não me torna melhor do que ninguém. E já que eu escolhi essa verdade e o Senhor abriu os meus olhos, eu tenho que ir. Eu tenho que ir para esse mundo. Eu tenho que entrar nesse mundo. É a mesma coisa. Nós estamos do mundo, mas não somos do mundo. Então o meu pastor, ele até brinca. O nome dele é Pastor José. Aí ele até brincam com ele, José no Egito, porque fala que o mundo é o Egito por conta das abominações. Mas não é José não é José do, eles falam José do Egito. Aí ele fala, não, é José no Egito, porque eu sou José, eu estou no Egito, mas eu não sou do Egito. Eu estou no mundo, mas eu não sou desse mundo. Eu estou no mundo, mas eu não vivo aquilo que o mundo diz para eu viver. Eu não sou mais um do mundo. Eu sou Davi no mundo, mas eu não sou Davi do mundo que um dia eu fui. Então, irmãos, porque eu parei de cair nas mentiras de Satanás. E outra coisa, o diabo ele não vai te arrancar de uma vez do cristianismo. Ele vai te distrair, porque ele é o pai da mentira e ele é mais inteligente do que eu, do que você, do que o Einstein, do que qualquer outro que já pisou na terra. Ele é o diabo. Então, por mais que ele já está derrotado, já está caído, é um demônio, né, cara? Ele é um anjo caído. Então, é muito mais sentido um anjo ser mais inteligente que o ser humano. Então, ele viu Deus, né? Como é que ele vai ser menos inteligente que um ser humano? Então, ele é o pai do engano, o pai da mentira. E que nós não sejamos enganados por esse pai da mentira. A luta não vai ser fácil, mas ele já está entregue nas nossas mãos. Entenda, a peleja não é fácil, mas o inimigo já está entregue nas tuas mãos. E já está entregue nas nossas mãos. Porque o Senhor dos Exércitos nos dará a vitória. E como nós venceremos? Joelho no chão, boca no pó, oração, e deixa Deus ir na frente, porque Ele vai fazer. Então, irmãos, essa é a palavra que eu queria trazer para vocês hoje. E que não seja feita a minha, nem a tua, nem a nossa, mas que seja feita a vontade de Cristo sobre as nossas vidas. Irmão, vamos orar lá em 1 Timóteo, né? Vamos lá para 1 Timóteo, rapidinho.
tem sido. Não, aqui é Apocalipse. 2 Timóteo. 1 Timóteo. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos alimentos que Deus criou para os fiéis e para que conheçam a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Em nome de Jesus. Senhor, ó meu Pai, nós oramos pela vida de cada pessoa no mundo, pela vida de cada pessoa lá fora, pela vida de cada pessoa que precisa de ajuda, pela vida de cada pessoa que foi cegada pelo engano, que teve sua própria consciência cauterizada por tanto renegar ao Senhor. Então, Pai, que nós possamos ir a essas pessoas e ser mensageiros das Tuas mãos. Usa-nos, Senhor. Nós não somos os maiores capacitados ou os melhores servos, aqueles com o melhor entendimento ou a melhor fala, mas nós estamos dispostos a nos entregar, a consagrar a nossa vida, a adorar ao Senhor dos Exércitos e a buscar o Senhor de todo o coração. Espírito Santo, toca no coração desses irmãos, ó Pai. Vai em direcionamento a eles. Guia-nos, ó Pai, que nós possamos ser braços estendidos, abraços apertados, que nós possamos ser visitas inesperadas. Ó Pai, guia os nossos passos a cada casa a qual precisa uma pessoa. Guia, Pai, os nossos passos a caminho daqueles que precisam de uma ajuda, daquela pessoa que a gente provavelmente nunca mais vai ver na rua, Senhor. Então, Pai, guia, e quando nós vermos aquela pessoa, nós não tenhamos vergonha de falar de Jesus, nós não tenhamos vergonha de falar do Teu Santo Espírito, e que nós não tenhamos vergonha de falar do que o Senhor fez nas nossas vidas. Ó Pai, que nós possamos ser canal de bênçãos, ó Senhor, nas Tuas mãos, que nós possamos ser inspirações, ó Senhor, que assim como Paulo nós possamos dizer: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo, e ter essa responsabilidade de mostrar a Cristo Jesus para as pessoas, porque o Senhor mesmo disse: ide-vos e pregai o Evangelho a toda criatura. Então eis-nos aqui, Senhor, Teus servos, para ir a todas as nações, para ir a cada bairro, para ir a cada praça, para ir a cada escola e pregar o Teu Evangelho, para ir, Senhor, a cada vizinho e tocar e oferecer uma palavra do Senhor, porque nós precisamos disso, nós precisamos evangelizar, nós precisamos plantar, Pai, semear, porque a seara é grande e a colheita naquele último dia será enorme, e o Senhor precisa de trabalhadores, e nós queremos ser os Seus trabalhadores, ó meu Pai. Nós Te louvamos e Te adoramos. Pai, feche os nossos olhos para o mundo, feche os nossos ouvidos para o mundo, feche a nossa boca para o mundo, feche todo o nosso corpo para o mundo e abra todo o nosso corpo para o espiritual, que nós vejamos o espiritual, que nós falemos o espiritual, que nós ouçamos o espiritual e que nós vivamos a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Nós Te louvamos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. E esse foi o vídeo de hoje, irmãos. Espero que tenham gostado e que Jesus abençoe a vida de vocês. Amém.